Boa tarde! Como vocês estão hoje, gente? Hoje é segunda-feira, dia de estudar bastante, dia de fazer as aulas programadas que nós já enviamos para vocês. Olha que coisa boa, não é? Olha que maravilha! Segunda-feira, dia de estudar. Oh, yeah? Amanda? Really? Oh, my God! Ok, vamos lá então. Vamos lá, gente. Eu vou ver com vocês hoje página 50. Olhem lá no livro de vocês, na página 50, 51. Eu já havia comentado que hoje nós íamos ver esse conteúdo. Sim, hoje é português. Português na página 50. As aulas de inglês é na quinta-feira, correto? Certo, Jamile? Vamos lá então, página 50, gente. Nós vamos observar ali uma parte de acentuação junto com monossílabos átonos, tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O assunto é bastante fácil e eu tenho certeza que vocês já conhecem. E nós vamos apenas relembrar porque esse conteúdo vocês já estudaram, correto? Então eu vou ali compartilhar com vocês o livro, só um minutinho, por favor. Ok. Isso. Página, vocês estão vendo ali, 50. Acentuação, ok? Não sei se vocês já estão com o livro, acredito que sim. Acentuação. A escrita e a fala são muito parecidas, mas não são iguais. Não podemos dizer que a escrita é uma transcrição da fala, correto? Não podemos dizer isso, pois existem códigos próprios da ortografia, que é a forma correta de se escrever as palavras, e da acentuação das palavras também, que, por exemplo, são utilizadas para registrar a importância da pronúncia de cada palavra, como a posição da sílaba tônica e as palavras formadas por mais de uma sílaba têm uma delas pronunciada com mais intensidade, característica que indica a tonicidade das palavras. Correto? Nós falamos as palavras às vezes sem perceber se estamos falando a sílaba mais forte, ok? Nessa nota ali, ortografia é um conjunto de regras gramaticais que ensina a forma correta de escrever as palavras, a necessidade de acentuar ou não sílabas tônicas, o uso de sinais de pontuação e etc. Ali apenas explicando para vocês o que é a ortografia. Então vamos observar aqui. Em relação à tonicidade, né, as palavras formadas por mais de uma sílaba podem ser oxítonas, eu acredito que vocês lembram, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ok? E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba mais forte da palavra. Nos casos das palavras monossílabas, aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, né, aquelas que têm apenas uma sílaba, elas serão classificadas como tônicas quando pronunciadas com maior intensidade, ou átonas, aquelas quando são pronunciadas com uma menor intensidade. Aí nós vamos ver alguns exemplos a seguir disso que nós acabamos de comentar aqui. Então, aqui nós temos ali monossílabos átonos.
monossílabos, lembrando ali, é uma palavra que tem apenas uma sílaba, ok? Eu não consigo abrir o bate-papo agora, tá? Só posso ver depois, porque tem dias que eu consigo abrir, ele abre normalmente, e tem momentos que eu vou tentar abrir, ele não abre, certo, gente? Então, mas depois eu leio. Então, aqui, os monossílabos átonos não são acentuados e dependem da relação estabelecida com outras palavras para adquirirem sentido, ou seja, aquelas classes de palavras que são usadas para substituir algum termo ou ligar ideias. São classificados como monossílabos átonos os artigos e algumas preposições, conjunções e pronomes oblíquos. Alguns exemplos nós temos aqui. Quanto aos livros, decidi que vou vendê-los. Aqui, aos, eu não separo as sílabas, ok? Aqui eu tenho a preposição a, mais o artigo os. Que, aqui, decidi que vou atendê-los. Aqui, no caso, é uma conjunção que está ligando essa oração aqui, primeira oração, a essa segunda oração. Então, a função de uma conjunção é ligar uma oração à outra. Que vou vendê-los. Aqui eu tenho um pronome oblíquo. Como tem um verbo aqui que ele termina em R, vender, nós eliminamos o R e acrescentamos um L aos pronomes oblíquos. Por isso que ele fica aqui, no caso, vendê-los. Então, aqui nós temos monossílabos átonos. São palavras escritas com uma única sílaba. Mas você vai dizer, aqui também tem o vou. Só que aqui é uma conjugação de um verbo, não é? É o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Ok? Então, ali é o verbo ir, ele é um verbo também formado de uma única palavra, ir, certo? Podemos dizer que ele é um monossílabo átono, correto? Aqui tem um exemplo. Trancou o portão com o cadeado. Trancou o portão. Aqui eu tenho um artigo. O artigo está acompanhando esse substantivo aqui, portão, com o cadeado. Com aqui já é uma preposição. A função dela é ligar palavras entre si. Então, aqui, para ser monossílabos átonos, ele tem que ter uma sílaba apenas e ele ter um som mais fraco, certo? Então, observem que aqui todos eles têm um som mais fraco do que se você for pronunciar uma sílaba tônica. Com certeza, eu acredito que vocês todos já sabem esse conteúdo, já lembraram, ok? Só uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Certo. Aí temos um outro exemplo ali, trancou o portão com o cadeado. Desculpa, agora aqui nós vamos ver monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos é aqueles que têm um som aberto, são acentuados principalmente, ok? Os monossílabos tônicos podem ser acentuados e possuem sentido próprio. Pertencem a essa categoria alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Acentuam-se todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, todos os monossílabos tônicos que terminem em A, E, O, eles serão acentuados. E em ditongos abertos, como el, ei e oi, certo? Céu, correto, gente? Então, são todos os ditongos, os monossílabos tônicos que terminem em ditongo, el, ei e oi, seguidos ou não de S, ok? Aqui tem um exemplo. Quando chegou lá, seu pai não estava só. Observe que aqui nós temos 4 palavras monossílabas. Lá, observe aqui, lá acentuado, um advérbio que indica o lugar. Lá, acentuamos A, E, O. Seu pai. Pai, também aqui nós temos um substantivo que tem um som mais aberto, pai, né? Não, mesmo que aqui tenha um acento, o tio, né? Ele indica um som nasal. Aqui ele também está indicando que é um monossílabo tônico. E só, que é também um monossílabo tônico, é um adjetivo no sentido de sozinho, certo? No mesmo significado que estar sozinho. Então, observem ali, os monossílabos átonos, eles podem
eles são, principalmente, né, eles podem vir como artigo e algumas preposições, conjunções e pronomes oblíquos. E já os monossílabos tônicos, eles podem vir como substantivos, adjetivos e advérbios, correto? Igual ali, um substantivo com, né, monossílabo, sol, ok? Agora vamos aqui para essa outra página. Eu acredito que até aqui vocês tenham conseguido me entender, gente. Ok? Conseguem me entender ali? Vamos lá, então, aqui. Palavras oxítonas. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Conteúdo muito fácil para vocês lembrarem. Acentuam-se as palavras oxítonas que, terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Acentuam-se também as oxítonas terminadas em e ens. Ela pode terminar em e pode terminar em ens. Acentuam-se também as palavras oxítonas que sejam terminadas em es, el ou els e oi, ois. Olhem só. Aqui nós temos alguns exemplos. Como que nós vamos saber se uma palavra é oxítona? Você separa a palavra, igual aqui eu tenho vatapá. Va-ta-pá. Pá é a última sílaba, correto? É a sílaba que está acentuada. Termina em A. Então, aqui eu digo que eu tenho uma palavra oxítona. Por quê? Porque nós vamos contar a sílaba tônica do final da palavra para o início. Então, aqui, a última sílaba é pá, certo? Então, se tem a última sílaba mais forte, ela será oxítona. E ela será acentuada se ela terminar em AEO, seguido ou não de S. Ela será acentuada se terminar em ens. E ela será acentuada se ela tiver essas terminações aqui, es, el ou els e oi, ois. Correto? Aqui temos outro exemplo. Ananás, café, canapés, cipó, cafundós, também, aquém, parabéns, vinténs. Observe aqui que temos a última sílaba aqui, vinténs, tens, termina em ens, parabéns, termina em ens, aquém, termina em, certo? Aqui, ó, em ens. Também, cafundós, olha aqui, ó, né? As oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, correto? Então, sempre que vocês forem observar, será uma palavra oxítona se você separou a palavra em sílabas, e essa última sílaba da palavra, ela é a sílaba mais forte. Então, aqui nesse caso, nós temos uma palavra oxítona. Sempre lembrem, eu conto as sílabas do final da palavra para o início. Nunca eu começo daqui, tá? Nunca eu começo da primeira sílaba da palavra para ir até o final. Sempre da última sílaba e retornando para o início da palavra, correto? Há uma exceção que possibilita acentuar oxítonas terminadas em I e U, quando formarem um hiato. O que é o hiato? É quando nós temos ali duas vogais juntas, mas na hora de separar a sílaba, cada uma vai ficar numa sílaba diferente, correto? Então, ali, quando for o I e o U formarem um hiato, ou seja, o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes, com a vogal que antecede essas letras. Aqui eu tenho a palavra Jacareí, é um nome de uma cidade. Então, aqui eu tenho o re e o i formando um hiato, porque o e e o i estão juntos, normal, na hora que você escreve a palavra, mas na hora de separar a sílaba, cada um fica em uma sílaba diferente. Então, vai ficar jacareí, certo? Então, nesse caso aqui, ela pode ser acentuada, porque ela está formando um hiato, ok? Mesma coisa aqui, Piauí. Olha como é formada essa palavra. Pi, certo? Ao, i. Aqui eu tenho hiato, ditongo, hiato. Porque eu tenho hiato aqui, que está separando essas duas vogais, o i e o a. O a e o u ficam juntos aqui, então forma ditongo. E aqui o i está separado, formando hiato junto com o u. Por isso ele é acentuado, ok?
Então, lembrem, prestem bastante atenção toda vez que vocês forem fazer a separação das sílabas, e aí você vai ver se uma palavra oxítona terminar em I ou U, formando hiato, certo? Ela será oxítona. Ok, gente? Não sei se vocês estão me entendendo. Um minutinho. Aí eu tenho ali as paroxítonas. As palavras paroxítonas têm como sílaba tônica a penúltima sílaba da palavra. Para saber quando se deve acentuá-las, observe as regras apresentadas a seguir. É um pouquinho mais extensas as regras das paroxítonas, mas aqui não tem todas, ok? Então vamos ver aqui. Recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas. Olha só, vocês precisam lembrar dessa regrinha, ok? Se uma palavra terminar com R, terminar com X, N acompanhado de S ou não, L, I ou IS, US, uns, EI ou EIS, ON ou ONS, ANS, ão, ANS e PS. Mas como assim PS, né? Vamos olhar aqui. Então, vocês vão observar, se a palavra tiver todas essas terminações aqui, ela será acentuada ali, elas vão receber acento gráfico, né? E ela será uma palavra paroxítona. Quando é uma palavra paroxítona? Quando eu começo a contar a palavra do final para o início e ela tiver a segunda sílaba mais forte. Igual aqui nós temos o exemplo, biquíni. É formado de 3 palavras, e então aqui o ki, biquíni, o ni não é a sílaba mais forte, mas ki, biquíni, e até eu nunca esqueço que uma professora uma vez falou assim, chame pela palavra para você descobrir a sílaba mais forte. Então, quando você vai chamar o nome de alguma pessoa, o nome do seu irmão, do tio, da tia, aí você vai chamar ele por nome e aí você vai parar sempre na hora que você estiver chamando, você vai parar na sílaba mais forte, ok? Eu nunca esqueci o que essa professora me disse, mas valeu, foi correto, assim, e eu nunca esqueci disso dali. Então, aqui eu tenho lápis. Olha aqui, termina em S. Mas a sílaba mais forte é lá, certo? Eu não digo lápis, ok? Eu digo lápis. Então, aqui eu tenho uma paroxítona terminada em S, então ela deve ser acentuada. Amável, termina em L, que olha aqui o L, certo? Amável, amável. Aí eu tenho aqui bônus. Bônus, também a palavra termina em S, então ela é paroxítona e deve ser acentuada. Médium. Ah, mas aqui não vai separar o D do não, porque aqui forma de tongo. Médium, médium, certo? Quando eu coloco acento nessa sílaba, mé, e aí a outra nós vamos falar tudo junto. Médium, correto? Senão vai ficar medium, ok? Aí muda a sílaba tônica da palavra. Álbuns, termina em NS. Pólen, termina em N. Hífen, termina em N também. Éter. Látex, termina em X. Íons, termina em NS. Ok. Órgão, termina em ão. Órgão. Bênçãos, termina em ãos. Aqui, órfão, termina em an, som nasal ali. Imãs, aqui também, imãs. Deve ser acentuado também. Bíceps, aqui tudo junto, né? O C e o PS formam uma única sílaba aqui, bíceps, ok? Cátion, aqui também, o T, o Ti e o ON, eu pronuncio tudo junto, então forma um ditongo ali, cátion. Senão vai ficar cation, certo? Aí a sílaba tônica muda de lugar e não é assim que nós pronunciamos. Cation, ok? Aí eu tenho aqui túneis, né? A palavra no singular seria túnel e no plural túneis, que daí termina em EIS ali.
Correto, gente? Então, são alguns exemplos ali dessas letrinhas aqui. Olha aqui, ó. PS tem aqui bíceps, ok? O C e o CEPS ficam todos juntos ali numa mesma sílaba. Então, ali é uma paroxítona terminada em PS. Se essa paroxítona terminada em ditongo crescente, se ela for uma paroxítona terminada em ditongo crescente, seguido ou não de S, também são acentuadas. Então, ali, para ser uma paroxítona com ditongo crescente, o que precisa vir antes? Quando nós estudamos ditongo, hiato e tritongo, nós estudamos as vogais e as semivogais. Vogal é aquela palavra pronunciada com maior intensidade, e a semivogal é aquela que é pronunciada com menor intensidade, que são as letrinhas, as palavrinhas I e U, as letrinhas I e a letrinha U, correto? Então, nós dizemos que o I e o U são semivogais, e as outras, A, E, O, elas são vogais, correto? Mas lembrando ali que também, se eu coloco igual ali a palavra coração, são, ela termina em são, né? Você cedilha A e o tio em cima. Só que eu não digo coração, eu digo coração, coração, certo? Ao pronunciar esse A, coração, eu digo que esse O, ele passa a ser semivogal, correto? Porque ele é pronunciado com menor intensidade e esse O tem som de U, ok? Então, aqui eu tenho o exemplo, ânsia, família. Tem muita gente que insiste em escrever família com LH, não é, gente? Já vi tanto disso, mas família se escreve assim, família, ok? L-I-A. Cáries, colégio, nódoas, róseo, série, tênues, ok? Então, todas essas palavrinhas aqui, elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eu comecei a falar, acabei não terminando. Ditongo crescente é quando a semivogal vem primeiro e a vogal vem depois. Semivogal, lembrem, I e U. I, U. Então, aqui apareceu o I, aqui, deixa eu ver, aqui, ó, nódoas, mas aqui apareceu o O, mas o O, ele será semivogal aqui, porque ele tem som de U. Eu digo nódoas, ok? Geralmente, quando nós falamos rápido, nós falamos nódoas. Agora, se for pausadamente, nódoas, ok? Atenção, os ditongos abertos, ei, oi, não devem ser acentuados quando aparecem em sílabas tônicas de palavras paroxítonas, como em ideia, assembleia, heróico, jiboia, ok? Então, aqui nós não acentuamos mais ei, oi, quando eles vierem formando ali palavras paroxítonas, sendo ditongos, correto? Igual aqui a palavra ideia, antes ela era acentuada, hoje não se acentua mais a palavrinha ideia, ok? Mas ela continua com o mesmo som, certo, gente? Agora, aqui nas palavras proparoxítonas, essa é muito fácil para vocês lembrarem. As palavras proparoxítonas, elas têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba da palavra. Acentuá-las é bastante simples, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok? Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Isso já serve para vocês como uma regra de acentuação. Então, vocês aprenderam que essas palavrinhas aqui, terminadas com todas essas letrinhas, sendo paroxítonas, obrigatoriamente elas devem ser acentuadas, ok? As oxítonas terminadas em A, E, O, elas devem ser acentuadas também, ok? Oxítonas que vierem terminadas em EI, EL, OI, seguidas ou não de S, também serão acentuadas. Ok? Correto? Então, aqui nós temos as palavras não, é aqui embaixo.
As palavras proparoxítonas têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Acentuá-las é bastante simples, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. Observe aqui o exemplo. Abóbora, última, penúltima, antepenúltima. Abóbora tem que ser acentuada. Dúvida, última, penúltima, antepenúltima. Gênero, última, penúltima, antepenúltima, todas elas acentuadas. Gráfica, hélice, médico, semáforo, correto? Então, nós contamos quantas sílabas das palavras? A primeira, a segunda e a terceira. Se essa primeira for a mais forte, for a sílaba tônica, ela será oxítona. Se essa segunda, a penúltima sílaba mais forte for a segunda, ela será paroxítona. E se a sílaba mais forte for essa terceira, que é a antepenúltima sílaba mais forte, ela será proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender, mas o conteúdo ele vem até essa página. E aqui vocês vão ter só exercícios agora para fazer, ok? Mas eu acredito assim, como vocês já estudaram, eu acredito que não foi uma vez só que vocês estudaram esse conteúdo, eu acredito que vocês devem ter lembrado de tudo. Não é mesmo, gente? Ok, só um minutinho. Agora sim que eu estou vendo ali. Sim, a Bruna está fazendo ali. Oi, prof. Ok, gente, vocês conseguiram me entender? Beijos no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tenham um restante de dia maravilhoso, debaixo da bênção de Deus, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, prof.